Trump confirma que a Crimeia continuará como território da Rússia, mas Zelensky discorda e alega que isso é anticonstitucional. Apresenta uma nova proposta de paz, com a ajuda dos países europeus, mas que tem vários pontos que a Rússia discorda e anula qualquer tipo de possibilidade de paz. A própria Maria Zakharova, representante da Rússia, falou que o Zelensky é um esquizofrênico porque pensa na guerra em detrimento da vida da população ucraniana, enquanto lideranças políticas da Ucrânia, como o prefeito de Kiev, falam que o Zelensky vai sim ter que ceder territórios. Enquanto isso, a China volta atrás da sobretaxa de alguns produtos estratégicos. Vamos entender exatamente por quê. A China fala que isso não é nenhum indício de negociação com os Estados Unidos, ao contrário do Trump, que alega que o Xi Jinping até telefonou para ele e que há negociações em andamento. Mas, claro, a gente ainda tem medidas, como, por exemplo, o anúncio de transferência da parte produtiva da Apple em direção ao território indiano. Enquanto isso, Índia e Paquistão vivem momentos de aumento das tensões, com o deslocamento de equipamentos militares e até porta-aviões, com o ministro da Defesa do Paquistão garantindo que a Índia realizou um ataque de bandeira falsa para justificar medidas agressivas contra os paquistaneses, mas que eles estão preparados para uma guerra em todas as escalas, inclusive em larga escala, que envolve equipamentos nucleares. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a situação dos Estados Unidos, em que o Trump libera a mineração, a exploração mineral em alto mar, em altas profundidades. Isso é totalmente contrário ao que ambientalistas e o que a própria ONU considera, até porque os americanos liberaram a exploração em alto mar, que supostamente são águas internacionais. Será que o Trump pode fazer isso? Já adianto, galera, que ambientalistas e organizações internacionais veem com péssimos olhos e, mais uma vez, tira a legitimidade de organismos como a ONU. Inclusive com Marco Rubio também criticando a própria OTAN, alegando hoje que a OTAN tem os Estados Unidos e membros júniores, que seriam os países europeus, mais uma vez criticando a Europa. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o governo Trump, que alega que está disposto a apoiar um suposto ataque de Israel contra o Irã, caso não haja um acordo nuclear. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Lembrando, né, que minha voz não tá 100%, então vou tomando uma aguinha aqui no meio da minha fala, tá bom? O Trump, ele já tinha falado isso a interlocutores, mas mais uma vez publicizou o que ele já tinha como garantia. A Crimeia tem que ser território da Rússia. Ele alega que isso não é um ponto sob discussão, porque quando a Rússia invadiu a Crimeia lá em 2013 para 2014, não houve nenhum tipo de discussão, os ucranianos não fizeram grandes ataques, grandes guerras e aceitaram essa ocupação. Então ele até entende que os outros pontos, a Zaporizhia, Kherson, Lugansk, enfim, são pontos que devem discutir, mas a Crimeia vai pertencer ao território da Rússia. O Zelensky fala que isso é completamente inaceitável e que ele nem pode fazer nada, afinal isso é anticonstitucional. Ele fala, por exemplo, que o artigo 2º da Constituição da Ucrânia fala que se estende por todo o território que a sua atual fronteira é indivisível e também inviolável. Ou seja, caso tivesse algum tipo de aceite da Ucrânia, isso não poderia vir pelo poder executivo, ou pelo menos não diretamente, porque o Zelensky não é o ditador do país, como uma coisa constitucional. Isso deveria ter uma aprovação do parlamento ucraniano, que seria colocado por um referendo nacional na Ucrânia, e aí sim, uma possível violabilidade, ou, sei lá, desintegração de parte do território ucraniano.
Só que mesmo assim, isso possivelmente não aconteceria, segundo Zelensky, porque existe um medo hoje do que isso pode representar. Porque se a Rússia, ela fere os princípios da Carta da ONU, como feriu na invasão que fez ao território ucraniano, e mesmo assim consegue os territórios, por que a Rússia não poderia fazer isso contra, por exemplo, outras regiões que estão próximas da Crimeia, na região do Mar Negro, na Turquia, na Romênia, por exemplo? Cara, vamos lá, né? Isso o Zelensky falando, na minha concepção são coisas diferentes, e não porque o Putin é bonzinho ou coisa que o valha, mas porque essas regiões hoje, elas pertencem à OTAN, né? Uma aliança militar que tem um artigo 5º ali que permite a defesa do território, caso sejam atacados por um membro externo, a defesa pelos outros membros que fazem parte da OTAN. Mas ele coloca, poxa, por que não pode espalhar para a Polônia, para os países bálticos, enfim. Então, esse reconhecimento por parte do Trump pode causar uma crise de legitimidade da ONU, da Carta da ONU, que pede o princípio do respeito à soberania territorial. Por isso, Zelensky e várias lideranças europeias, aquela coalizão dos dispostos, anunciaram uma contraproposta ao que o governo Trump tinha colocado. Essa contraproposta tem vários pontos, tá? Assim como eu li para vocês a proposta do governo americano, o Zelensky respondeu e falou que agora está na mão do Trump. Segundo o Zelensky, a gente fala, pessoal, de um cessar-fogo imediato em todas as esferas, ar, terra e mar. Fala também de negociações diretas que vão acontecer a partir de agora mesmo, a partir desse cessar-fogo, com mediação dos Estados Unidos e também de alguns países europeus. Ele fez questão de toda vez colocar que a Europa tem que ser mais ativa e participar mais do processo de negociação, não só Estados Unidos e Rússia. O próprio Steve Witkoff, por exemplo, hoje, novamente está no solo russo, negociando com o governo Putin, e o Zelensky fala também de um monitoramento para saber se o cessar-fogo está sendo respeitado. Esse monitoramento vai ser feito pelos Estados Unidos e também pela Europa. Fala também da possibilidade da Rússia devolver todas as crianças que foram deportadas e também de troca de prisioneiros e libertação de prisioneiros civis. Vale lembrar que essa questão das crianças foi justamente o que fez o Putin ser punido pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional, porque pelas investigações houve esse deslocamento forçado de crianças. E isso é considerado como um crime de guerra, por isso que o Putin ele está punido. Fala também, galera, esse acordo da Ucrânia. Garantias de segurança para a Ucrânia no molde do artigo 5º da Constituição da OTAN, que seria feito pelos países europeus e por alguns outros países aliados. Quase como se fosse um convite para os Estados Unidos, né? Me proteja também. Ou seja, a Ucrânia não vai ingressar para a OTAN, pelo menos não agora. Não fala, segundo a proposta do Zelensky, que está impossibilitada no futuro. Não, pode entrar um dia. Ao contrário da proposta apresentada pelo Trump e pela Rússia, hein? Mas fala que enquanto não há discussões sobre a entrada ou não da OTAN, vai ter algum tipo de garantia de segurança. Ou seja, não faz parte, mas é como se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, ou pelo menos do artigo 5º. Alguém atacou a OTAN, o exército europeu ou o exército dos Estados Unidos, caso os americanos quisessem, teriam que retaliar aquele país, ou seja, a Rússia, que fez o ataque. Fala também, galera, que a Ucrânia vai negociar todas as questões com a Rússia a partir da atual linha de frente, ou seja, os russos não precisariam de se tirar das posições, pelo menos por enquanto, mas haveria negociações em todos os territórios, inclusive na Crimeia. Fala também de retomar a usina de Zaporizhia, mais um ponto de discordância, porque na hipótese, né, na proposta feita pelo Trump e pelo Putin, a usina de Zaporizhia ficaria sob controle dos Estados Unidos e metade da energia seria ucraniana, metade da energia russa. O Zelensky fala que não, que vai ser uma joint venture, né, entre Estados Unidos e Ucrânia, mas que os russos não teriam essa participação. Fala também de um acordo de minerais terras raras que vai acontecer, bem como um livre acesso dos ucranianos ao rio Dnipro, que isso tem que ser um ponto estabelecido. A Ucrânia pode utilizar aquele rio à sua vontade, inclusive nas áreas que são invadidas pela Rússia. Fala também, galera, sobre a Ucrânia ser reconstruída com um plano europeu e americano e até tendo a possibilidade do uso de ativos russos congelados, ou pelo menos os lucros, como forma de garantia de empréstimos. Vale lembrar, galera, que a Rússia fala que um dos pontos também para aceitar um processo de paz é que tem o fim das sanções e do congelamento de ativos. Além disso, galera, fala também de sanções contra a Rússia, que devem ser aliviadas, podem ser aliviadas, mas somente se a Rússia respeitar todos os pontos anteriores. Ao mesmo tempo, uma série de ministros das relações exteriores de países como Estônia, Letônia, a própria Ucrânia, claro, anunciaram
que o Putin, aliás, que o Trump está errado em negociar com o governo Putin, alegando que o que ele está fazendo agora é repetir os erros do que aconteceu em Munique em 1938, em que achou-se que poderia se negociar com o bigodinho austríaco que comandava a Alemanha, sabe quem que eu estou falando, né? E isso acabou só atrapalhando e fazendo com que ele ganhasse mais confiança para iniciar a Segunda Guerra Mundial em 39. Segundo os países europeus, com criminosos de guerra, não adianta negociar. Afinal, o principal objetivo do Putin é humilhar todos os ocidentais e os nossos aliados, como, por exemplo, os Estados Unidos. E aí, pessoal, será que a Rússia vai aceitar essa proposta? É óbvio que não, né? Porque tem vários pontos que são impossíveis pela Rússia. E, de novo, minha visão geopolítica é pragmática, não ética, né? Não estou analisando quem está certo e quem está errado. Fato é que a Rússia hoje conquistou o território e tem muito mais militares, poder, enfim, para continuar avançando nos territórios ucranianos no futuro. Até porque está chegando o verão agora, e se a Ucrânia não negociar algum tipo de cessar-fogo, a Rússia pode partir para novas regiões, como, por exemplo, o nordeste da Ucrânia, região de Sumy e região, por exemplo, de Kharkiv. A própria Maria Zakharova colocou que hoje o Zelensky ele se mostra com uma atitude esquizofrênica e demonstra mais uma vez sua incapacidade para chegar à paz. Ele vai querer continuar lutando até o último ucraniano. Professor, mas então será que essa é a situação que a gente vê na Ucrânia mesmo? Os ucranianos eles estão conformados que vai ter que ceder territórios? É muito complicado, né? Porque, como eu falei, a própria Constituição proíbe, mas também se não ceder os territórios, eu pelo menos não vejo nenhum tipo de possibilidade de acabar fazer um cessar-fogo. Pelo menos, talvez não todos, algumas negociações a mais podem acontecer. Mas, sei lá, Crimeia, por exemplo, acho difícil que a Ucrânia consiga reconquistar, entende? O próprio prefeito de Kiev colocou que podemos ter que ceder territórios para obter uma paz temporária. Pode ser uma solução temporária que o Zelensky vai ter que aceitar. Ou seja, meio que cresce a opção política na Ucrânia da oposição e da situação para que o Zelensky faça um acordo que ceda, talvez não de maneira permanente, mas de maneira temporária, alguns territórios. Enquanto isso, galera, temos também a China anunciando a suspensão de algumas sobretaxas e alguns produtos estratégicos dos Estados Unidos. Inicialmente, foram só produtos farmacêuticos que não vão sofrer mais essa sobretaxa de 125%, mas a mídia Reuters, por exemplo, coloca que existem quase 131 categorias com alguns produtos específicos que podem ter a queda dessas sobretaxas e que o Ministério da Economia da China está analisando quais produtos fariam sentido. E, segundo a China, tá? Não é uma demonstração de fraqueza ou uma demonstração que a China está disposta a negociar. Na verdade, o que eles percebem é que existem alguns produtos que o mercado chinês demanda demais dos Estados Unidos. Então, punir os americanos é mais punir os chineses do que exatamente punir os Estados Unidos. Além disso, não existem, pelo menos até o momento, outros parceiros globais que poderiam suprir essa demanda que não vai ser suprida pelos Estados Unidos. É isso. Então, não há política de negociação, pelo menos segundo, claro, a China. Claro, galera, como eu falei para vocês, na minha visão, também há uma certa fraqueza dos chineses, porque da mesma maneira que, por exemplo, o Trump teve que revogar algumas questões ligadas à tecnologia, tudo tal, a China também vai ter que revogar alguns pontos e mostrar, galera, poxa, uma guerra comercial em todos os pontos, em todos os sentidos, faz mal para a economia global e talvez faça pior para a economia nacional do que para a economia mundial do meu opositor, né, dos chineses ou dos americanos. Acham que isso é uma demonstração de fraqueza da China? Enquanto isso, o Trump alega que, na verdade, não. Que ele, mais uma vez, falou, né? Todos os países gostam de usurpar os americanos, alguns países enriqueceram às nossas custas. Citou o caso da Índia, da China e também do Brasil, como país que super protege a economia e enriquece em cima dos Estados Unidos, segundo, claro, a visão do governo Trump. E, por mais que tenha falado que está disposto a negociar com os chineses, que as tarifas não vão ficar em 245%, como estão em alguns casos, podem chegar na casa de 50%, 60%, 70%, não sabe exatamente quanto, mas que há uma proposta aí, uma eventual paz. Mas, ao mesmo tempo, começa a tomar atitudes também. Por exemplo, o próprio Trump anunciou o deslocamento de parte da sua produção da Apple para a Índia. Claro que parte dos iPhones, né, ou de componentes da Apple já são produzidos na Índia, mas hoje a maior produção vem dos chineses. O que vai ser feito pelo governo Trump é a tentativa de deslocar até 2026 ou 2027
toda a parte produtiva para a Índia. Ou seja, estamos em processo de negociação? Estamos. Mas não quer dizer que os americanos não vão tomar também suas próprias atitudes. Lembrando que os indianos recentemente fizeram uma parceria com J.D. Vance, que visitou a Índia, que não foi anunciado em grandes detalhes, mas eles falam que é uma parceria sem precedentes que vai mudar até os rumos da economia do século XXI. Ou seja, aparentemente os indianos estão mais afeitos economicamente aos Estados Unidos. E eu falo, né? A Índia é um dos países que consegue transitar dos dois lados. Fechou parceria comercial com os Estados Unidos, é um grande aliado militar dos russos, tem inclusive mais compra de combustíveis fósseis dos russos. Depois da guerra Rússia-Ucrânia, faz parte dos BRICS, mas também faz parte da Aliança Quad, que é uma aliança militar com os Estados Unidos. A Índia, diplomaticamente e geopoliticamente, transita pelos dois lados. Ontem, galera, a gente anunciou, né, eu gravei aqui para vocês, que existe um conflito que está se estabelecendo e está aumentando na região da Caxemira. Tudo isso aconteceu porque nós tivemos um atentado que agora, segundo investigações da Índia, foi feita por um grupo chamado de Resistência da Caxemira, que não sabe se é um grupo que tem uma luta local por independência ou se é um grupo que é financiado pelo Paquistão, como a própria Índia fala, mas que fez um atentado matando 26 pessoas. Vai lembrar que quando a Índia ficou independente, teve depois, né, um processo de fragmentação que começou com a separação Paquistão e Paquistão Oriental, depois Paquistão Oriental virando Bangladesh. No final das contas, o principal critério acabou sendo o critério religioso e existe uma disputa em que o Paquistão alega que mereceria uma área maior da Caxemira, a Índia fala que mereceria uma área maior também da Caxemira, porque é um ponto super estratégico de rotas comerciais, de nascentes de rio importantes, como a bacia do Ganges Brahmaputra, o próprio rio Indo, por exemplo, que é responsável por grande parte do abastecimento do próprio Paquistão, que é um país agrícola, quase 90% de toda a água vem do rio Indo. Isso é um ponto importante, hein? A Índia alega que foram os paquistaneses que financiaram esses atentados, e por conta disso, eles anunciaram que eles vão suspender o fornecimento de água. O Paquistão já passa por uma crise hídrica hoje. Poxa, agora com a suspensão de água para um país tão agrícola e que ainda utiliza essa água para dessedentação de animais, abastecimento humano, o próprio Paquistão falou que isso é uma declaração de uma guerra. Tivemos atualizações com soldados da Índia e do Paquistão trocando disparos na área de fronteira. E segundo 3 soldados indianos, soldados paquistaneses primeiro dispararam. A Índia revidou, mas não houve vítimas. O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, pelo menos enquanto eu gravo, não anunciou, né? Não anunciou contramedidas, não anunciou justificativa, se de fato foram os militares paquistaneses que dispararam primeiro. Hoje, existe o risco grave de que o acordo de Simla, que é um acordo assinado em 1971, que faz ali a fronteira militar entre Paquistão e Índia, seja revogado pelos dois lados. E ontem a gente teve atitudes muito estranhas da Índia. Ela pegou os embaixadores dos seus principais aliados e fazia uma convocação. Falava ali por volta de 20, 30 minutos e depois o embaixador ia embora. Cara, quando você tem uma reunião com vários embaixadores de países aliados de 20, 30 minutos, poxa, não é uma reunião, parece que é muito mais um informe, concordam? A gente vai passar uma notícia para vocês. O que será que os indianos estavam falando? É fato que houve o deslocamento de porta-aviões e equipamentos militares, uma militarização cada vez maior da fronteira, que já é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Enquanto isso, o ministro da Defesa do Paquistão se pronunciou publicamente e alegou que, na verdade, há todos os indícios que, na verdade, foi um ataque de bandeira falsa da Índia. Como assim, professor? A Índia, segundo o Paquistão, claro, tá? Fez ou financiou membros, inclusive a Índia falou, né, que aqueles que fizeram os atentados, 2 eram paquistaneses, poderiam ter financiado esses próprios paquistaneses para realizar um atentado na Caxemira, que é controlada pela Índia, para justificar que a Índia tomasse atitudes mais severas contra o Paquistão, pensando na anexação de todo o território da Caxemira, ou pelo menos das áreas que não são controladas pela China. Não acho que nem Índia nem Paquistão vão querer se indispor com a China, pelo menos não nesse momento, né, mas também é um terceiro agente aí nessa região, que, lembrando, tanto Índia como Paquistão, como a própria China, têm armas nucleares. Índia e Paquistão nem chegaram a assinar o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Paquistão ainda garantiu que está pronto para uma guerra em larga escala, caso esse seja o desejo dos indianos. E aí sabe, né? Guerra em larga escala entre potências nucleares, é claro que é um risco de uma guerra nuclear no planeta.
Enquanto isso, cara, o governo Trump tomou mais uma atitude extremamente polêmica e que mais uma vez coloca em xeque, esses grandes organismos multilaterais. O Trump assinou uma ordem executiva para exploração mineral em alto mar, inclusive de águas internacionais. O próprio Howard Lutnick, representante comercial, ele alegou que a ideia é acelerar a revisão de pedidos de licença para exploração e extração mineral, além da jurisdição dos Estados Unidos. A ideia dos Estados Unidos é explorar bilhões de toneladas nos próximos 10 anos, nas profundezas oceânicas. Por que isso é preocupante? Porque existe um organismo da ONU que delibera sobre esse assunto, que fala que hoje não pode ter essa exploração, pelo menos não por enquanto, porque a gente está falando de um território, segundo as organizações, tá? Que é um dos ecossistemas mais frágeis e menos estudados, que vai ser submetido agora a uma exploração industrial completamente descontrolada. Além de tudo, como parte disso está nas águas internacionais, poxa, cara, talvez em algumas regiões, como a Samoa, por exemplo, que é um dos territórios que os americanos desejam explorar, não haja maiores problemas. Mas e se a gente colocar, por exemplo, na região do Ártico? A gente vai começar a explorar águas internacionais na região do Ártico? Cara, convenhamos que ali tem águas internacionais disputadas entre Rússia, Estados Unidos, Finlândia, Noruega. Entende? Poxa, se a gente pega... então o Brasil também está liberado para explorar águas internacionais. Até chegar no litoral do que a Argentina considera como suas águas internacionais. E, por exemplo, no litoral entre Reino Unido e Noruega, por exemplo, Mar do Norte. Ali existem também reservas minerais. Quem vai poder explorar aquela região? Então os Estados Unidos começam a tocar alguns pontos muito sensíveis. O governo Trump alega que é porque, com essa exploração, ele vai começar um novo momento, porque é uma coisa que os países não estavam a fim de colocar para frente, mas ele percebe a importância dessa exploração mineral, e ele fala que isso pode dar cerca, tá, segundo Trump, de 100 mil empregos e um aumento do PIB na casa de 300 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Ele fala de minerais terras raras, já vamos comentar o porquê que isso é importante, e também manganês, níquel, cobalto e cobre e alguns outros minerais que já existem estudos de estarem presentes naquelas áreas. Por que isso é muito relevante, né? Quando eu falo para vocês que a China está travando uma guerra comercial com os Estados Unidos, parte dessa guerra comercial é reduzindo, dificultando a exportação de minerais terras raras, que hoje a China controla cerca de 70% da produção mundial. E da própria manufatura, da própria transformação desses minerais. Eles são super importantes para a produção de equipamentos eletrônicos, smartphones, notebooks, equipamentos militares. E como sanção contra os Estados Unidos pela guerra comercial, o Trump foi lá e começou a taxar, ou aliás, a China começou a reduzir a exportação desses minerais para os Estados Unidos. Vocês percebem que isso compromete até a própria indústria bélica americana, caso os chineses façam essa política de taxações, limitações às exportações? Então o Trump está um pouco desesperado para achar alternativas. O acordo que vai ser fechado com os russos, também na questão dos minerais terras raras, tem esse objetivo. O acordo com os ucranianos tem esse objetivo. E explorar as profundezas oceânicas também tem esse objetivo, independente dos impactos ambientais e geopolíticos que isso possa causar. A ONU está desesperada porque é mais uma vez uma afronta contra o organismo que deveria ser responsável por essas questões internacionais. E o próprio Marco Rubio hoje, por exemplo, que é o secretário dos Estados Unidos, também atacou mais uma organização multilateral, dessa vez a OTAN, a Aliança Militar, alegando, cara, que a OTAN, ela hoje é formada pelos Estados Unidos e uma série de membros juniores, segundo ele, que, segundo ele, se não assumir responsabilidades dos países europeus, a OTAN não vai ser mais uma aliança, e sim uma relação de dependência, que não é isso que os Estados Unidos querem. Então, de novo, né? Professor, mas você não acha que a questão da exploração mineral é importante? Você não acha, por exemplo, que a questão dos europeus se armarem mais é importante? Acho. Não acho que seja tão insignificativo e tal. Na questão mineral, acho que tem pontos ambientais que devem ser levados em consideração. E também decisões geopolíticas que os americanos não podem tentar querer se garantir pelo uso da força. Acho que é errado, né? Mas na própria questão, por exemplo, da OTAN, o mérito está correto. Os europeus realmente dependem muito dos Estados Unidos. Mas a maneira como é falado, claro, que coloca em xeque uma aliança entre Estados Unidos e Europa. Cara, para vocês terem uma noção, não é exatamente... Quer dizer, é com a OTAN também, né?
porque o Canadá também é membro da OTAN. Em pesquisa recente foi divulgado, olha isso, galera, 43% dos canadenses hoje veem os Estados Unidos como inimigo e só 17% veem os americanos como aliados. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos fala que vai tomar o território do Canadá, que é o 51º estado americano, que vai invadir a Groenlândia, coloca sobretaxas sem negociar com o governo canadense, entende? Então, independente do mérito, a maneira que você faz, claro que também conta muito. E talvez seja um trauma que o governo Trump vai deixar para os próximos governos americanos, que é não mais confiar no Estado americano como o único grande mediador aí dos conflitos internacionais. Pelo menos essa era a visão ocidental, ou pelo menos que o Ocidente tinha. E para finalizar, pessoal, o governo Trump também colocou que está disposto a apoiar um futuro ataque de Israel caso não haja acordo com o Irã. Ele alega que estará liderando um grupo de ataque. Para quem não sabe, né, Irã tem um programa nuclear que ele alega que é para fins pacíficos, fins energéticos e fins medicinais, só que isso preocupa Israel e os Estados Unidos, que alegam que, na verdade, esse plano é somente para fins bélicos, que inclusive o Irã estaria próximo de desenvolver a sua própria arma nuclear. Já começaram algumas negociações indiretas por Omã, mas a coisa está um pouco paralisada. Quando Benjamin Netanyahu fez a visita ao governo Trump, tinha saído a notícia que o Trump ele tinha impedido Netanyahu de fazer um ataque contra o Irã. Na verdade, o Trump falou que não é bem assim, que o que ele quer é que ele jamais proibiu Netanyahu de atacar. Ele apenas preferia que um acordo fosse feito antes que bombardeasse o Irã e causasse uma crise do Oriente Médio. Nossa, professor, como ele é bonzinho com o Irã, né? Não acho que é isso também. O Irã, ele tem vários aliados regionais que são países importantes e o Irã controla o Estreito de Hormuz, que é uma região por onde passa quase um quarto de todo o petróleo do mundo. Além disso, o Irã tem sim petróleo, tem sim gás e um ataque, uma guerra contra o Irã poderia causar uma hiperinflação, um hiperaumento do preço dos combustíveis fósseis, ocasionando ainda mais inflação na economia americana. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Mais uma vez peço desculpa pela minha voz. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.